Aí está. Agora sim estamos gravando, não? E isso vai estar gravado para sempre aqui, vai ser um material que se incorpora dentro da missão Bíblia Hasta el Fim, que é um grande programa que pouco a pouco vocês irão conhecendo. Alguns já se sumaram, alguns já se comprometeram, alguns já lo adquiriram e hemos decidido fazer esta classe inaugural, este dia inaugural, gratuitamente para que muitas pessoas mais conozcam. E vai estar gravado e vai estar disponível para aqueles que não se inscreveram por um tempo limitado, não? Pero vai estar disponível essa semana até dia 5 de mês de setembro. Estamos aqui gravando isto dia 30 de agosto, dia de Santa Rosa de Lima, a quem pedimos sua intercessão por esse momento, e vai estar gravado, vai poder ver. Então, se não pode estar todo dia, lo que eu te vou pedir é que concedas lugar no Zoom a outras pessoas. Já são mais de 60 pessoas, falta menos de 30 cupos, senão, como eu comentei, a Zoom é limitado. Então, se tu não vas estar atento aqui à classe em vivo, e já provavelmente cheguemos a 100 pessoas dentro de pouco, só pido que depois veja a gravação e concedas um lugar a quem queira entrar, quizás, não? Mira, já estamos chegando quase a 70 pessoas, não? Bueno, saludos acá, desde várias partes, desde também Alemanha, aqui veo que estão meus alunos allá de Alemanha. Eu, em minha juventude, logrei ler toda a Bíblia, foi uma árdua tarefa de grande bendição. Eu também, eu vou contar dentro de pouco como foi a minha experiência. Graças por este grande regalo de Deus. É um regalo tê-los a vocês aqui. Essa é a missão, é um grande regalo poder compartilhar tudo isto aqui com vocês. Então, sigamos comentando acá. Tu estás aqui porque queres assumir esse compromisso, esse propósito. Para quem não me conhece, uma vez mais, eu sou Ricardo Braz e minha missão é guiar a los católicos que, com sinceridade de coração, querem estudar a Bíblia de forma comprometida. Eu sou o diretor de um projeto chamado Bíblia para Católicos, además de coordenador e professor da especialização em Sagrada Escritura da Universidade Juan Pablo II em São José de Costa Rica. Quem não conhece a Universidade Juan Pablo II e seus cursos, les recomendo que ingressem depois a conhecer. Nossa missão é a de guiá-los nessa travessia completa e transformadora por toda a Sagrada Escritura, desde o Gênesis hasta o Apocalipse, com profundidade, com fidelidade à Igreja, com claridade pedagógica, formando discípulos mais conscientes, apaixonados por la palavra de Deus, melhor preparados para dar razão de lo que creem, de lo que esperam. Esse é nosso propósito. Formar uma geração de católicos que conozca integralmente da Bíblia. Estão de acordo comigo que falta muito conhecimento da Bíblia, aún em la Igreja Católica? Me refiro a los fieles em geral. Claro que temos na Igreja Católica grandes teólogos, grandes exégetas, não é certo? Temos grandes maestros, laicos e sacerdotes, varones e mulheres. Eu mesmo sou uma pessoa que digo, a mim me ha formado espiritualmente e me ha ensinado muita teologia, tanto bíblica como litúrgica, uma teóloga que já morreu há uns anos, que Deus la tenha em sua glória, é uma pessoa com quem comparto espiritualmente muitas coisas, a doutora Sofia Cavaletti, não? Fundadora também da Catequese do Bom Pastor. Para mim é uma das principais influências em minha vida, não, uma mulher teóloga, não, sua sensibilidade, seu conhecimento. Ela era membro da Pontifícia Comissão Bíblica. Eu também me considero muito discípulo de Joseph Ratzinger, sou grande seguidor de seu pensamento. A igreja tem muitíssimos grandes teólogos. Também sou também como discípulo do padre Grelot, de Pierre Grelot, não, de suas obras, de René Laurentin, e tantos outros, Romano Guardini. A Igreja Católica tem um tesouro de teologia, de conhecimento, não, na profundidade muito grande. Pero isso é muito desconhecido para o público em geral. Certamente eu estou mencionando acá, já mencionei como 5 ou 6 nomes acá, quizás o único que vocês recordem acá é Joseph Ratzinger, não? É, e, e é que, pois, não necessitam estar no âmbito acadêmico, porque a palavra de Deus é para todos, não? E isto é minha missão, tratar de levar esse conhecimento profundo a muitas pessoas.
Esse é o nosso propósito. Repito, formar uma geração de católicos que conozca integralmente a Bíblia, não? Uma geração renovada que não se contenta com conhecer solo os textos leídos na missa dominical, que não se contenta com frases aisladas, fora de contexto. Nosso propósito é formar uma geração de católicos com madurez doutrinal, espírito contemplativo, selo missioneiro, que queiram convertir-se em testigos vivos de solidariedade, de evangelização, tanto em suas comunidades como en el espaço digital. Isso é nosso propósito. E nossa tarefa é ajudar a que tu, que estás aqui hoje, respondendo a esse sonho, e a essa chamada, pueda abrir tu coração a la revelação do amor de Deus através de la Bíblia. Essa é nossa missão. Missão Bíblia hasta el fim, passo a passo, la revelação del amor de Deus. Pero claro, certamente tu pones excusas, postergas, procrastinas la respuesta a essa chamada. Certamente, para ti, como eu escutei de várias pessoas, e também lo foi para mim em seu momento, a Bíblia parece ser esta grande montanha, não? Esta grande cordilheira, e de verdade que lo é, difícil de subir, não? E por isso tu deixas para depois, tu procrastinas, tu dizes, não, não é para agora, não é meu momento, porque quizás tu dudes se é possível realmente alcançar esse aprendizagem, viver essa experiência de um estudo completo, comprometido. Quizás tu tenhas incluso medo de algumas passagens da Bíblia, né? Quizás tu não estés convencido, convencida de que essa experiência de la revelação é uma experiência verdadeira, que Deus te revela o amor de Deus, o amor que Ele nos tem, não? Realmente, essa é nossa experiência. Pero eu te digo com toda a convicção, todo isso é muito real, não? Muito real. Muito real perceber o amor de Deus através da revelação. E lo digo porque não solamente eu lo experimento, sino que eu vejo também a transformação de mis alunos, que se han propuesto há já mais de 5 anos que eu venho lendo a Bíblia de maneira integral com mis alunos. Eu empecé com grupos reduzidos, empecé com grupos pequenos, incluso em lo particular, e alguns já terminaram o Novo Testamento em um prazo de 2 anos, lendo 2 horas à semana. Outros han terminado já, estão terminando, né, o Antigo Testamento já este ano, neste semestre, em um prazo mais ou menos de 4 anos. E são pessoas transformadas. São pessoas que perseveraram nesses 4 anos, nesses anos todos, porque perceberam na transformação. E minha relação com a Bíblia também foi transformadora, não? E começou muito temprano, desde minha infância, desde os 7, 8 anos de idade, eu comecei a enamorar-me da Bíblia. Eu me acordo que minha madre tinha assim um altarcito como este acá, com a Bíblia aberta na sala, e ela nos falava sempre de lo bonito que eram os salmos. E eu me acordo claramente do Salmo del Buen Pastor. Depois, a los, não sei, 8, 9 anos, eu ganhei por primeira vez uma pequena Bíblia para ninhos, não? E depois uma Bíblia em 3 tomos, que incluso la tenho acá com carinho, não? Esta é uma Bíblia ilustrada em 3 tomos. E me acordo que de ninho eu leía as histórias da Bíblia com muito carinho, com muito amor, não? Depois, a dos 16 anos, eu já participava de um grupo de oração, de Lectio Divina. Eu havia meio que tido uma conversão de adolescente e participava em um grupo jovem muito ativo, e era dirigido por peruanos. Esses me ensinaram a orar a Lectio Divina, não? Que se volviu meu método de oração por muitos anos, não? Em minha vida. E também estudávamos a Bíblia por temas, onde eu comecei a descobrir a Bíblia por temas, não? Nos repartiam uns folhetos, uns afiches que nos davam lá temas mensuais, não, para reflexionar de espiritualidade, e ao final vinham citas bíblicas para meditar, não? E eu devorava no mês, não? Eu sempre ia buscar a Bíblia, uma Bíblia que minha madre tinha acá, que agora está um pouco já bastante vieja,
pero está toda subrayada nessas citas bíblicas que eu investigava, não? E me foi surgindo em mim o desejo de estudar teologia, não? A los 16 anos eu compro por primeira vez a Bíblia de Jerusalém, não? Era uma Bíblia pequena, assim, com as letras chiquititas, naquela época eu podia ler, agora para ler essas letras chiquititas necessito lupa, não? Assim, não? Já estou em mi ano 50 de vida, alguns não creem, mas eu estou em mi ano 50 de vida, então já os olhos não funcionam igual. E, de hecho, me fui a Peru para uma experiência de consagração, uma experiência missioneira, e decidido a estudar teologia em Peru, porque tinha como referência a Faculdade de Teologia Pontifícia e Civil de Lima, que é uma faculdade que é muito, assim, referência em América Latina para a teologia. Estudei aí a teologia, a licenciatura, e em los anos de la filosofia, em los 3 anos de la filosofia, onde estudamos, pois, não, teoria de conhecimento, metafísica, história da filosofia, Aristóteles, etc. Eu estava um pouco aburrido com a filosofia, me gusta a filosofia, não? Creo que fui um bom aluno, pero eu queria a teologia. Então, eu me propus, nos 3 anos de la filosofia, ler toda a Bíblia, não? E leí toda a Bíblia nesses anos, não? Com muita dificuldade. Era para mim essa montanha, muitas vezes eram paisagens desérticos, não? E não entendia muito bem. Às vezes era uma parede que subir e buscava encontrar outro caminho para não ler algumas páginas da Bíblia que eu não entendia nada, não? Creio que vocês, se tentaram ler a Bíblia, ustedes certamente sabem do que eu estou dizendo, não? Pero logré al menos terminar na primeira leitura em el lapso de 3 anos. São 73 escritos, não? E já quando começou a teologia, os cursos de teologia, eu me encantava quais cursos especificamente, não? Obviamente os cursos bíblicos, não? Então, depois da faculdade de teologia, já quando estava estudando a licenciatura, eu tomei a decisão de formar grupos de estudo bíblico em minha paróquia, e assim foi nascendo toda essa missão, não? Então, o aprendizagem que vamos a ter aqui hoje é o resultado desse diálogo, não les miento, com cientos de alunos, não? Que já hemos tenido pessoas comuns de diferentes idades, com quem he tratado em salão de clases ou por internet em los últimos anos. Há pessoas que estão com certa dificuldade de entrar al, al, al Zoom. Déjame solo poner aqui o número de ID, não é certo? Porque tem um número de ID. Então, déjame solo poner aqui no grupo de WhatsApp para que possam também entrar com o ID. É certo? A ver, aqui vamos a tentar poner acá, porque não puse o ID, não é certo? E password es Ararat, já? Aí está. Agora sim vão poder ingressar alguns que estavam com dificuldade. Você já viu que está ingressando, estavam com dificuldade, mas estão ingressando. Muito bem, sigamos. Então, foram cientos de alunos, não? Que he tenido o resultado desse contato com eles, não? Podemos contar aí desde 2007. Eu estava recordando o outro dia, tudo isso começou já em 2007, aí em Peru, não? Inicialmente em presencial, na paróquia Nossa Senhora da Reconciliação, aí em Peru, onde eu contava muito com o apoio dos sacerdotes aí que me cediam na sala de salão de clases, que tinha uma muito boa infraestrutura, não? E aí entregávamos separatas impressas, manejávamos mapas, não? Mapas como este daqui, não? Estes mapas acá que poníamos na parede, não? E analisávamos, não? Mapas da Bíblia, etc. Tivemos a oportunidade também de ir à Terra Santa, me fui com um sacerdote, e aí te dá outro nível de conhecimento também, não? Ele estar em Terra Santa e descobrir muitas outras coisas mais. Pero quando vino a pandemia, eu já havia hecho um discernimento de vida, eu já não era consagrado, segui sendo teólogo, segui sendo professor de religião, eu já me havia casado com uma mulher magnífica, com uma hija também magnífica, que era muito chiquita, la adoptei como hija minha de todo o coração, e hicimos família e vino a pandemia, não? Então hicimos um traslado de toda essa missão ao mundo virtual, não? Já havia começado eu em 2018 meu canal de YouTube. Em 2019 já havia preparado um curso online e em 2020 aumentou aún mais esse propósito de ir ao online
em 2021 me mudei a Brasil de regresso, depois de 24 anos vivendo em Peru, por isso que eu sou meio peruano, não, por isso que eu hablo espanhol em casa. Hoje já são 3 niñas, não, tenho já 2 bebitas que me escutam falar espanhol aqui em Brasil todo dia, não. É, e, eh, e, bueno, nesses últimos anos foram também outros cientos de alunos por internet, que he podido, com quienes he podido interactuar até o dia de hoje, especialmente esses que les comenté de los últimos anos, que han logrado uma leitura mais profunda da Bíblia, uma leitura integral. Vários deles estão aqui hoje dia, não? De pronto eles podem pôr aí no chat seu testemunho, não? Como o tempo hoje dia é um pouco curto. Depois eu vou passar um vídeo de eles, pero eu mesmo sei que vários estão aí, não? Está Liz, está Bea, está Carolina, visto aí, não sei se Elizabeth deve estar por aí também. Então, se pode pôr no chat um pouquinho de seu testemunho, é uma experiência muito enriquecedora. Então, nesse evento, o que queremos? Nesse evento, queremos sair de zero, não? Para chegar até o fim, não? Esse evento é para aqueles que já estão comprometidos, é para aqueles que já ingressaram a esse programa, não? E nestes 3 encontros que vamos a ter hoje dia, não? Nesses 3 blocos, a lo largo desta jornada, o objetivo é ensinar-te o caminho completo, a ti que estás invitado, não? Pero sobretudo esses que já assumiram o compromisso. Vamos a volver a pensar em que nos espera, não? Em adelante, neste ano de estudo que vamos a começar hoje dia, e os invitados, aqueles que ingressaram por a invitação que hice em minhas redes sociais, que meus alunos também les entregaram de alguma maneira, bem-vindos uma vez mais. Ustedes van a gozar desta classe inaugural do programa Missão Bíblia hasta el fin, ¿no? Esto es el propósito de descobrir passo a passo la revelación del amor de Dios. E temos aqui hoje o campamento base, ¿no? O campamento Ararat. E já lhe vou explicar dentro de uns minutos o que significa isso de campamento base Ararat. Eu te quero mostrar qual é o itinerário que tu vas a utilizar, os recursos com os quais tu puedes contar, as diversas possibilidades que tu tienes para participar em nossa comunidade de estudos. E o objetivo é involucrar a cada vez mais pessoas a que empreendam esta jornada. Isto é, como então nasceu isto, repito, da experiência de docenas de pessoas que desde 2022, semanalmente, han estado leyendo a profundidade toda a Bíblia, penetrando em seu sentido profundo, de forma sistemática, de forma metódica, com a guia segura de um teólogo católico. Não tenham dúvida, eu sou uma pessoa que me guia por o catecismo, me guio por o credo, me guio por os dogmas. Sou muito celoso de esto, pero também entendo que a Bíblia nos abre a mente a descobrir a profundidade, a descobrir, a contemplar o mistério, não? A entender que muitas vezes as coisas não são como pensávamos que era, e são mais profundas todavia, não? São aún mais, né, refinadas, não? As verdades de nossa fé, e a Bíblia nos permite isto. E então aqui, há um tempo já tenho esse grupo que vem descobrindo isto, que vem aprendendo a utilizar técnicas, recursos, vem desenvolvendo habilidades, crescendo no dom do entendimento, no Espírito Santo. E nesses últimos 6 anos, eu também he ido aprendendo com meus alunos, he ido vivendo he ido vivendo com eles esse caminho, e também he visto em eles a ação de Deus. Fuimos valorando juntos a dimensão, a grandeza de essa missão. De modo que, desde já há alguns meses, eu comecei a pensar que isto não podia quedar-se solo com nosso grupo reduzido, que isto tinha que expandir-se a muitas pessoas mais. E estava pensando como podia cambiar o formato, não? Porque não pode arrendar mais que, não sei, 40, 50 pessoas a semana, não? Em uma renda particular. Pero miren, aqui nomás já há muito mais que isso, não? Aqui nessa reunião de hoje, mira, aqui já há 77 pessoas, não? Todas muito interessadas. Não teria eu como atender a todos como teólogo, não?
se es que siguiera com o mesmo formato, não? E meus alunos me han compreendido, eu lhes disse, eu vou ter que cambiar o formato, não? Un ratito que hay una persona que está conflictuada acá y no logra entrar. Bueno, aquí hay 77 personas aquí y en todo caso, se sai problemas para entrar, efectivamente agradeço a Isabel que está orientando, não, a uma pessoa que está tentando entrar. Sim, se vocês me podem dar uma mão, porque senão eu aqui não posso seguir, não, mas sim estou preocupado que todos possam entrar. Então, repito, não, hemos decidido cambiar o formato, incluso, por exemplo, uma das coisas que conversava com meus alunos é que eu lhe felicitava muito porque eles perseveram 4, 5, 6 anos en el estudio de la Biblia, ¿no? Estudiando 2 horas semanales. Y si bien eso es muy bueno, no todos pueden hacerlo, ¿no? Mucho tiempo. Entonces también había la necesidad de hacer un programa más rápido, ¿no es cierto? Entonces yo siempre cuento mi experiencia de que yo leí la Biblia en 3 años e la leí com tranquilidade, como que me proponia 45 minutos al dia, não? Então eu penso isso, se cada um se propõe, incluso hice la cuenta, não? Agora que já he leído com meus alunos, que já he ensinado praticamente toda a Bíblia a estes grupos, he podido calcular quanto tempo dura o estudo, e não é solamente ler, ¿eh? Porque uma coisa é ler, aí ler, sim, uno tem aí o excelente projeto de Padre Medina, não, Padre Nelson Medina, a Bíblia em 365 dias, então uno vai leyendo a Bíblia todos os dias. Ler é uma coisa, outra coisa é estudá-la, não? Incluso este projeto começou de uma aluna minha que já havia escutado do de Padre Medina todo o ano, não? Havia lido a Bíblia durante 365 dias e me viu a buscar, Ricardo, he leído, pero não he entendido gran parte. Então eu quero que tu seas meu professor. E assim foi como começou isto, não? Esse projeto de estudar a Bíblia completa, não? Então, eu decidi fazer um novo formato para que seja que alcance a todas as pessoas, não? Então, há ferramentas tecnológicas para isto, internet, elas têm seu custo, há muita energia que he puesto nisto aqui, dias e noites, não, de trabalho para simplesmente fazer com que esta pista esteja pavimentada, essa pista esteja allanada, não? E ajustar as tuercas do carro, não? E agora vamos a começar a correr por essa pista, não é certo? Então, agora vai começar realmente o caminho deste novo formato. E essa é nossa mentalidade, não? A mentalidade de quem ha leído a Bíblia de começo a fim é a mentalidade. Aqui eu vou pôr na pantalla para que vocês também possam ir acompanhando este pensamento, não? De quem ha cumprido uma missão majestuosa, não? E desde essa experiência, nós entendemos a necessidade de desenvolver em los novos leitores uma mentalidade também, uma mentalidade de tenacidade, generar um ambiente comunitário motivador, e nossa inspiração é justamente isto: a montanha, a cordillera, os paisajes que temos que cruzar, não? A grande travessia, o grande passo. E isto é justamente a forma como trabalhamos, não? Em um passo a passo de la revelação del amor de Deus. Ok? O nome do evento é Campamento Base Ararat. Por que se chama Campamento Base? Alguns devem ter se perguntado, não? Campamento porque é um lugar que nós estruturamos, não? Fora da cidade, distante das preocupações cotidianas. Por lo tanto, o campamento é análogo a um retiro. É necessário que tu entres por completo nesse campamento, que te concentres hoje dia. Só depende de ti, não? Só depende de ti. Deixa tu celular a um lado, dira às pessoas de tu casa que tu vas a estar mais concentrado o dia de hoje, não? Se tens que cozinhar, olvídate, pide um delivery, ok? Concéntrate, é um campamento, te vas a retirar do cotidiano para poder concentrar-te aqui, e assim tem que ser nosso estudo da palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus é como trazer a igreja a tu casa.
¿no? Es como traer la iglesia a tu casa. Y si tú así lo haces, si tú entras con todo tu corazón, si te quedas concentrado en esto, tú vas a salir transformado. Tú vas a salir cambiado, vas a salir com um coração diferente, não? Se te volcas a esse encontro com a palavra de Deus, com todo tu ser, com toda tu mente, com todo tu coração, não? Como diz a Escritura, vas a salir daqui transformado, transformada. Base, por que base? Porque vamos a começar um caminho largo, fascinante, increíble, o mais precioso de todos os caminhos, pero como digo, largo, desafiante, a vezes peligroso, a vezes tedioso. Muitas pessoas se perdem nesse caminho. Acabo de ler no chat, não? Algumas pessoas dizendo que empecé a ler e parei, não? Outros se cansam. A maioria não termina e se frustra. Pero quienes lo han terminado sabem que esse caminho é possível. Sabem que esse caminho é de largo aliento e que deve ser vivido por etapas. E é necessário fazer paradas no caminho. E essas paradas serão outros campamentos como este, onde certamente nós nos vamos a volver a encontrar para compartilhar o que hemos leído em cada etapa de nosso caminho, não? Em cada etapa de nosso caminho, nós vamos a encontrarmos. Vão haver, em total, 12 etapas. A primeira etapa é Ararat. Aí é posto na foto do Monte Ararat. Quizás não sepas ou não te acordes que coisas é o Monte Ararat, mas o Monte Ararat está mencionado ao começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 8, versículo 4, é o primeiro lugar real deste mundo a ser mencionado na Bíblia, não? Esse primeiro ponto geográfico mencionado na Bíblia. É verdade que aí em Gênesis também se habla de rio Tigres, se habla de rio Éufrates, não é certo? E alguns interpretam que se habla também de rio Nilo, em Gênesis capítulo 2. Pero enquanto a um lugar assim que não tem águas, não é certo? Um lugar sólido, é o Monte Ararat, não? É um lugar onde podemos acampar, não? Al pé do Monte Ararat, al final do famoso relato de dilúvio, não? Esse monte atualmente está ubicado em Turquia, é muito alto, é nevado, está na fronteira com a Armênia e é a inspiração para nós outros do dia de hoje. Por quê? Porque como vocês veem aí na pantalla, há uma cita bíblica que les quero comentar, que é a cita bíblica de Gênesis 10, versículo 5. Desde o Monte Ararat tuvo início a humanidade nueva, a humanidade renovada, a humanidade pós-diluviana, não é certo? Essa humanidade que se dispersou, como disse aí o passagem, não? Sus descendentes foram poblando as islas de los gentiles em seus diversos países, cada um em sua nação, segundo sua língua e seu linaje. ¿No? Entonces, Gênesis 10 cuenta isso, ¿no? Que a humanidade se dispersou depois do dilúvio. Existe esse passagem de Gênesis 10, que é mais conhecido, e existe também a passagem de Gênesis 11, que é a famosa Torre de Babel, que é outra versão, ¿no? De la dispersão. Então, essa humanidade dispersa está chamada a reunir-se a lo largo de toda a Sagrada Escritura. Nós escutamos essa chamada de Deus a que seus filhos dispersos por el mundo, divididos, se unam novamente em uma grande comunidade. E essa é a experiência da igreja nascente em Pentecostés. Essa é a experiência da catolicidade. Entender que o evangelho deve ser proclamado e anunciado a todos para unir a la humanidade. O Concílio Vaticano II disse que a igreja é um sacramento de la união de Deus com os homens e de la unidade de todo o gênero humano, não? Essa é a experiência da catolicidade, entender que o evangelho deve ser proclamado e anunciado a todos. E, por lo tanto, partiremos de aqui, deste princípio da dispersão, deste Monte Ararat, para recorrer muitos outros paisajes a lo largo da Bíblia. Passaremos por el Mambré, por el Horeb, por Siquém, por Moriá, seguiremos por el Carmelo, por el Hermón, por el Monte Sión, por la Via Maris, el Camino del Mar, iremos por el Tabor, el Getsemaní, el Monte de los Olivos, por Antioquía, hasta llegar a Roma. Roma es nuestro destino. Roma es el lugar a donde queremos llegar, ¿no? Y después de llegar a Roma,
todavia navegaremos a um último campamento, de acá a 3 anos, estou seguro, ¿no? A uma isla um pouco lejana, donde vamos a contemplar um novo horizonte, um novo destino. Vamos a acampar em Patmos, la isla del Apocalipsis. Então, esses são os 14 acampamentos que vamos a ter neste processo, ¿no? Vamos a ter 14 paradas, 14 grandes encontros no lapso de 3 anos. E eu espero estar com todos vocês nesse caminho, ¿no? E aqui no acampamento base Ararat, empieza para ti, em tu vida, a grande aventura de ler, de estudar toda a Bíblia, a grande aventura, uma aventura fascinante, uma aventura esperada por muitos, né? Vou trazer depois aqui um testemunho de uma aluna minha, que é muito impactante, de quanto ela esperou por este momento, né? Estudar a Bíblia de forma integral hasta el fin, ¿no? Hasta el fin. Serão 12 etapas de leitura, desde o Gênesis até o Apocalipse. Cada etapa da leitura bíblica está ambientada como esse mapa aí que vocês veem, ¿no? Em 12 paradas, ¿no? Cada etapa está ambientada por analogia em um paisagem específico. Então, mais adelante, no segundo bloco, no segundo encontro de hoje, eu vou a explicar-te com mais detalhe cada itinerário, cada paisagem, e te vou entregar, não? Tu que estás começando este projeto comigo, esse projeto com essa linda comunidade, tu vas a receber hoje mesmo o itinerário para que puedas ler toda a Bíblia, não? Para que puedas ler toda a Bíblia, por etapas, em 12 etapas. Essa é a minha primeira recomendação de hoje, e esse é meu sonho. Eu poderia não estar aqui, sinceramente, não? Eu poderia não estar aqui. Eu já logrei esse objetivo há tempo em minha vida. Eu já estive em Roma, não? Eu já leí e estudei toda a Bíblia. Eu já cheguei ao objetivo, não? Posso dizer que incluso já estive em Patmos, não? No Apocalipse. Tenho incluso um curso sobre o Apocalipse que vocês vão poder gozar acá também desse curso. Alguns já lo fizeram incluso. Eu já parti de Ararat e já cheguei a Patmos. Eu podia contentar-me com isso. Muitas pessoas se contentam com sua espiritualidade personal, não? Com o que han recebido, não é certo? Además, eu he sido consagrado. Eu dediquei mais de 25 anos em minha vida, lo mejor de minha juventude, a las cosas de Deus. Eu he estado de missionário em muitos lugares, não? Em minha etapa de consagrado. Eu pude treinar-me em la oração de la Lección Divina, incluso desenvolvi um próprio método de estudo bíblico, que também lhe vou entregar hoje dia o livro de los 7 passos para orar com a Bíblia. Assim, eu creio que a experiência que tive na vida foi muito intensa, e também he desenvolvido um método para que cada católico pueda ler a Bíblia com método, não? Haciéndose perguntas pertinentes, perguntas orientadoras e buscando a resposta através do estudo bíblico. Então, com essa experiência de vida, eu poderia dar-me por satisfeito. De verdade que creio que he transmitido muitíssimo. Hoje tenho uma situação na qual eu não posso dizer, espera, já hice demasiado, não? E quando eu discerni que meu caminho de vida de santidade era a santidade no matrimônio, eu também decidi empreender outros negócios e dedicar-me a outros assuntos. Pero foram meus próprios alunos que me convocaram. Foram meus próprios alunos que me disseram, Ricardo, tu não puedes parar com isto, não? E então eu escutei a essa chamada, atendi a essa missão, e da verdade que hoje eu sacrifico muito de meu tempo, muita energia, não? Para levar a cabo este projeto. E por que lo hago? Seria muito cômodo para mim conformar-me, pues, com o que eu já conheci, com o que eu já experimentei. Como les dije, eu estou vivendo meus anos 50, tenho 49 anos, acaba de nascer minha terceira hijita, não? Ela acaba de nascer há pouco, e deixa-me mostrar-lhes aqui uma foto de minha família, não? Acá está pouco do que já les passei, não? De mi currículo, e aí está minha bela família, não? Acaba de nascer minha hijita
há pouco tempo, há 2 meses, não? Eu poderia dizer, já isso é o suficiente, deveria dedicar-me a outra coisa. Pero uno se pregunta, ¿qué me satisface? La verdad es que me satisface dejar huella en las personas, ¿no? Eso es lo que me satisface. Dejar huella en las personas. Me satisface saber que las cosas lindas que yo he vivido, otras personas también la pueden vivir y la están viviendo. Y me alegra mucho eso, poder compartir, ¿no? Lo que yo viví y que otras personas también lo vivan, ¿no? Entonces, eso es lo que me motiva. Y una de las cosas que yo más gozo viviendo es la relación de enamoramiento con la palabra de Dios, desde el seno de la Iglesia Católica, ¿no? Como les comenté, desde niño lo experimento, ¿no? Y yo me propuse una meta que me propuse hace unas semanas, y no voy a parar hasta lograrla, ¿ya? Que es dejar huella en 1000 personas. Eu decidi treinar a 1000 católicos. Como les comentei, eu estou decidido a generar uma geração, a formar uma geração de católicos, 1000 católicos, através deste projeto Missão Bíblia até o fim, que vocês estão conhecendo hoje. Não importa se as pessoas são que estão começando de zero, não importa se são também seminaristas, sacerdotes. Na universidade eu tenho um aluno que é teólogo também, não? He tenido alunos sacerdotes. Acá compartimos todo, não é certo? Então, eu decidi treinar a 1000 católicos nessa missão de ler a Bíblia até o fim. E por que os sacerdotes também entram a esse tipo de projetos? Porque, les cuento uma coisa, na faculdade de teologia, onde estudam os sacerdotes, os seminaristas, se es que não se propõem por si mesmos ler a Bíblia, na universidade não la van a ler, não? A Universidade Católica, ela tem tantas coisas que ensinar, não? Cursos de moral, direito canônico, pastoral, história da igreja, liturgia e escritura, não? Griego, latim, não? E se uno não se dedica por si mesmo a ler, se o seminarista não se dedica a ler a Bíblia por si mesmo, ele pode incluso ordenar-se sacerdote sem haver leído a Bíblia, não? Pero, claro, ele lleva cursos introdutórios, não? Pero a leitura mesma de los 73 escritos, isso depende de uno. Então, por isso que hasta sacerdotes han sido meus alunos, não? Então, eu he decidido treinar a 1000 católicos em 2 âmbitos específicos. Primeiro, en el estudio de la Sagrada Escritura, seguindo o método que eu les vou mostrar en el segundo encuentro de hoje. E segundo âmbito, em la oração com a Sagrada Escritura. O método de la Lectio Divina, es decir, mi propósito actualmente es entrenar a 1000 católicos en el estudio y en la oración con la palabra de Dios, para que aprendan de forma sistemática, metódica, a alimentar sus almas con la palabra de Dios, para que puedan responder al amor de Dios con el mismo amor, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, como dice o primeiro mandamento em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E vocês estão dispostos ou não? Que me dizem? Querem ser desses 1000, não? Quando chegue a 1000, eu já penso parar, não? E fazer outro projeto que tenho em mente, que em seu momento vocês conhecerão, pero quando cheguemos a 1000, esse projeto será possível, e será um projeto também grandioso, não? Pero com a Bíblia eu quero formar a 1000. Quero formar a 1000, não? E hasta que não termine, não estarei satisfeito. Não vou parar, não? E como esse é o propósito neste momento de minha vida, eu estou muito feliz que tu estejas aqui. Já vê aqui, são, vai, a Miracá já são, é que é possível, são já 86 pessoas. Já faltam 914, não? Já não falta 1000, não? Então, estamos avançando neste propósito, e com esse propósito, nesse momento de minha vida, eu estou feliz de que esteja aqui, e isso só está começando, e eu te comentei que te quero mostrar qual é o itinerário que vas a recorrer para ler a Bíblia, não? Deixa eu abrir aqui de novo a pantalla, fíjense acá, não? Nós vamos a motivar-nos com isto, não é certo? O itinerário que vamos a ter para ler a Bíblia. Esse itinerário, ele está ambientado, não? Em etapas.
nós vamos a recorrer diferentes paisajes, já les mostraré. Esto é algo bem criativo, que espero que vocês, a ustedes les motive, ¿no? Entender que el camino, ¿no? Essas 12 etapas, elas podem realmente inspirar-nos, não é certo? Pero uno tem que saber a que vai. Não? Caminhar por um vale não é como caminhar por um abismo. Caminhar por uma cresta não é igual que caminhar por uma colina, não? Então, assim, a Bíblia tem diferentes, como que paisajes diversos, e eu te vou dar esse itinerário, não? Acá vas a encontrar diferentes riquezas. Isso não é um curso mais, isto não é algo que vocês vão encontrar por aí facilmente. Vas a entender por que isto não é um curso mais, isto é uma missão, não? Porque acá também vai haver um impacto apostólico. Essa é uma travessia única, desenhada para que tu puedas descobrir a palavra de Deus em sua totalidade, como nunca antes la has visto. Então, estou seguro que tu vas a comprometer-te no dia de hoje, como nunca existe em tu vida. Eu te vou entregar muitas coisas a partir de agora, já? E como nunca em tu vida vas a comprometer-te em lograr esse propósito de aprender a ler, a estudar e a orar com a Sagrada Escritura, não é certo? Não sei se te das conta da oportunidade que tu tens el dia de hoje, não? Já ingressaste a este chat, a esta comunidade de pessoas com o mesmo propósito. Já estou vendo aqui que no chat tem muitas pessoas compartilhando aí, não? Já ingressaste a essa comunidade de pessoas com o mesmo propósito, pessoas que pouco a pouco se irão conhecendo, se apoiarão nesse caminho, e seremos aqui um grupo de expedicionários muito unido, em qual todos se vão de la mano e nadie suelta la mano a nadie, nadie permite que o outro camine solo, e não haverá obstáculos. Eu lhes garantizo, vamos a tratar de quitar todos os obstáculos. E se te das conta de lo que isso significa, vas a aproveitar essa oportunidade. Vas a surfear esta ola, não? Tienes que entender que nenhuma ola se repite, nenhuma ola é igual e que este evento é único. Então, repito, elige estar 100% nele. Perder um pouco de todo o que podias fazer hoje dia vai ter sua recompensa, não? Os resultados vão ser grandes. Explica a tus familiares ahorita, diles que estás em algo importante. Busca a ajuda de alguma pessoa para que a tareita que quizás ela pueda fazer por ti. Eles te vão agradecer depois, porque quando vem na ola, uno tem que estar preparado para surfearla, ¿ya? Então, prepárate. Lo mismo podemos dizer dessa travessia por toda a Bíblia. Nada termina uma etapa da mesma maneira como começou. Daqui a 3 meses, no campamento Mambré, tu vas a ver, não vas a ser a mesma pessoa, vas a ser diferente. Sempre uno termina transformado, mais contemplativo, mais formado, mais sensível a las coisas espirituais, mais preparado para a vida, para a razão de nossa fé. Eu mesmo não sou eu mesmo depois de cada classe. Não, eu mesmo sou diferente. Eu mesmo me transformo depois de cada classe. Sempre salgo outro, não? E queremos que cada participante realmente viva um processo de transformação, que pueda dizer, al final de cada etapa, he recorrido a palavra de Deus e a palavra de Deus ha sellado minha alma. Certo? Então, vamos a passar a um novo momento aqui deste dia de hoje, não? Estamos bem de tempo. Vamos falar de los pilares de nuestra formación en este programa de la Biblia, la misión Bíblia hasta el fin. O primeiro pilar é o treinamento. Já que estamos acá por subir essa montanha, hoje estamos aqui para treinar-nos. E esse treinamento ele vai perdurar todavia por alguns meses, já les vou explicar. É importante treinar-nos. Essa primeira etapa é propícia para treinar-nos. ¿No? Luego vamos a atender um segundo pilar, que é a orientação, que é propriamente o caminho guiado, o caminho com recursos, o caminho com habilidades, o caminho com ferramentas. Um terceiro pilar é isso que estamos vivendo aqui agora, a comunidade, o compartilhar, o ajudar-nos. Acá diz que se põe no chat, estou feliz de viver
esta experiencia, ¿no? Qué emoción, efectivamente. Y el cuarto pilar es la espiritualidad. Como les comenté, la meta no es solo estudiar la Biblia, es completar eso con la oración. Entonces vamos a tener una comunidad orante también, ¿no es cierto? Entonces esos son los cuatro pilares. Y ahora yo quiero hacer un primer ejercicio, ¿ya? Un primer ejercicio con todos ustedes. Eu vou a passar aqui o primeiro material por el grupo, por el WhatsApp. Déjame sair aqui para ver aqui. Vean, acá hay vários comentários que hay en el chat. Depois vou ler com muito carinho, ok? A Yesenia dijo que não estava vendo a apresentação. Ah, ok, ok, ok. Não, bueno, já era isso, ¿no? Lo que les comenté estava escrito aí na pantalla. Eu vou poner aqui no grupo um primeiro exercício para nós, ok? Esse primeiro exercício, ele é o seguinte: é um artículo que eu tenho escrito há um tempito, não? Que lo he melhorado em los últimos dias, incluso lo compartilhei com meus alunos de la universidade, e lo vou compartilhar também aqui agora, que é um artículo que diz: a quem busco quando leio a Bíblia, não é certo? A quem busco quando eu leio a Bíblia. Eh, Te vas a perguntar primeiro, não? Vamos fazer um exercício. O que significa ler, estudar, orar com a Bíblia para mim? Não? Te vas a perguntar isso, não? Responde aqui no Zoom. Primeiro vamos fazer esse exercício, não? E eu vou ler as respostas. O que significa ler, estudar e orar com a Bíblia para ti, não? E a parte de eu vou pedir que vocês vayan abrindo esse artículo, não? Depois eu vou aqui fazer um exercício com vocês, pero vocês me vão dizer com suas palavras. Nesse artículo eu digo o que significa para mim, não? Em outras palavras, significa buscar a Jesucristo, não? Pero eu te quero fazer a ti uma pergunta, se eu posso responder em uma linha, e vamos a compartilhar acá. Que significa, que significa para ti estudar, ler e orar a Bíblia, ¿no? Acá vou ler algumas coisas que hay por aqui, vários comentários aqui que ponem, Beatriz, que é minha aluna, Carolina também, Maria Helena também ha sido minha aluna, então vocês também podem ler de ellas, não? Elisa também ha sido minha aluna em vários cursos, correto? Vou ler aqui a resposta de vocês nesse momento, não? Que maravilha, quisiera tener orden, método, conocimiento para poder mejorar mi formación católica y transmitirla a los demás. Acá en el WhatsApp también pueden responder, ¿ah? Dice Estela, significa conocer a Dios. Katia, significa conocer el plan de Dios y descubrir el propósito de mi vida. Eu estava compartilhando um Word que uso acá de referência para o que eles hablam, não? Pero está bem, na pantalla era exatamente o mesmo. Aqui, não? Aqui na pantalla era exatamente o mesmo. Isso aqui. Então, muito bem. Isso é o que, o que nós compartilho mi guia, não? Mi guia para você. Pero bueno, não é problema, é o mesmo. Acá vamos a ver aquilo que vocês estavam comentando. Graças por avisar-me, ¿eh? Acá ponen conversar con Dios, sentir su consejo y guía, escuchar la voz de Dios, buscar a Dios, ser una católica de verdad, vivir según la voluntad de Dios, ir aprendiendo a seguir mi palabra de Dios, seguir la palabra de Dios y cada día hacerla, ¿no? Vivir mi fe, conocer a Dios, saber que Dios es amor, hacia Él vamos, tratar de escuchar la voz de Dios para que Santo Espíritu me guíe hacia un camino de santidad. Ler la Biblia, busco encontrarme con un Dios no lejano de mí. Estudiar a palavra de Deus me enamora mais de Ele. Conhecer a Deus e a Jesus para que seja a guia de minha vida. A palavra de nosso Padre é importante conhecerla e profundizarla. Conhecer mais a Deus e a tantos que lo han buscado antes que eu. Aprender a conhecer e viver a palavra de Deus para amar-lhe, glorificar-lhe e alabar-lhe. Significa simplesmente estar com Ele amado, deixar-me amar e aprender a amar. Significa conhecer, aplicar. Me perdi aqui. Conhecer, aplicar, compartilhar o caminho hacia a salvação. É difícil amar sem conhecer a Deus e ter uma boa relação com Ele.
desde Cartago, escribe Edwin, ¿no? Enamorarme más de Dios y orar con la palabra. Busco a Dios y entender qué es lo que quiere decirme. Conocer la palabra significa una intimidad con mi Creador, Dios Todopoderoso, y me guía a seguir el camino de santidad para llegar un día con Él. Mirar a Dios y mirarme yo misma para vivir con Él y en Él. Jacqueline responde acá, no estoy buscando esta gran oportunidad de leer la Biblia, gracias desde Perú. Dios es amor, enseñar la palabra de Dios, gracias. Encontrarme con Él, amarlo y servirle. Entonces, muchas gracias por compartir. Acá también en el WhatsApp ponen, para mí es abrirme al amor de Dios cada día en mi vida diaria. Dios me habla a través de su palabra. Buscar el encuentro con Dios y mostrarlo. Conectarse con el Espíritu Santo y entender el mensaje de Dios a través de la vida de Jesús. Aprender a vivir en comunión con Él. La Biblia para mí es el lugar donde me encuentro con Cristo, me sigue transformando para seguir cambiando mi vida, ¿no? Muy bien. Conocer y aplicar sus enseñanzas, seguir una vida digna, entender su mensaje. Excelente. Gracias por comentarlo, ¿no? Gracias por comentarlo. Pueden seguir ahí comentándolo, ¿no? Creo que hay bastantes comentarios y nos edifica a todos y creo que todo es mucho el sentimiento que tenemos nosotros aquí también, ¿no? Que es ese descubrimiento del amor de Dios, ese descubrimiento de lo que Dios nos tiene a decir, Él que es un Dios cercano, ¿no? No es un Dios lejano, es un Dios que quiere estar cerca de nosotros. Muy bien, entonces vamos ahora a pasar a un nuevo momento, ¿no? Vamos a empezar ese entrenamiento ya con cosas bien concretas. Ya les he pasado ahí un artículo para que ustedes gocen del artículo y después puedan también comentarlo, ¿no? Sea aquí en el chat del WhatsApp, sea también en el chat de Zoom, ¿no? Un detalle sobre el chat del WhatsApp, me gusta decir eso también, que es lo siguiente. El chat de WhatsApp ahora está, pero así, ¿no? Pum, 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 lleno de avisos, ¿no? Si tú no deshabilitaste el aviso del WhatsApp, está que el WhatsApp te manda mensaje todo el tiempo. Entonces, te recomiendo que si te molesta, ¿no? Quítale el sonido de la notificación, es fácil de hacerlo. Andas ahí a la descripción del grupo, ¿no? Y tú puedes configurar ahí lo que viene a ser eso, ¿no? Sonido de notificación. Y yo lo que voy a hacer es, claro que hoy día tiene que estar abierto, ¿no? Quien entró esto acá va a tener que tener un poco de paciencia, ¿no? Pero yo trato de que esse chat ele não esté sempre aberto, ok? Depois que termine esse evento hoje dia, mais tarde, já lo vamos a cerrar a participação, pero no se vayan del grupo, ¿ya? Porque este es nuestro grupo base, ¿ya? Ese es el grupo en el cual ustedes van a recibir no solo recursos hoy día, van a seguir recibiendo recursos, incluso quienes no entren del todo al 100% en el programa, yo les voy a comentar que van a haber también otras cosas gratuitas, otra cosa que también se les va a entregar, ¿ya? Entonces, no se vayan de este grupo, ¿ok? Vamos a empezar entonces con el entrenamiento. Entonces, como les comenté, este es un bloque de 2 horas, hemos completado justamente la primera hora, ¿no? Está muy bien, está dentro de lo previsto, ¿no? Esto era, ¿no? Quería compartir con ustedes ese propósito, esa historia, ¿no? Antes de empezar el entrenamiento. Y vamos a empezar aquí un primer entrenamiento, ¿no? ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es la naturaleza de la Sagrada Escritura? Eu vou a compartilhar também com vocês dentro de um ratito, dentro de uns instantes, um material que é o seguinte, não? Que é este aqui. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Consideramos que há 8 âmbitos em qual uno tem que crescer e desenvolver em essa relação com as Sagradas Escrituras. De partida, todo o que vocês han dicho está muito bem, porque isso habla de que vocês compreendem a natureza da Bíblia bastante bem, pero há que aumentar esse conhecimento, ¿no? Para compreender a natureza da Bíblia, temos que entender algo que é a história da Bíblia, e a história da Bíblia é muito desconhecida para o público em geral, ¿no? Temos que entender a relação da Bíblia com a igreja, a relação da palavra escrita, da escritura, com a tradição, com os dogmas, com o credo, com a liturgia, ¿no?
Temos que aprender a estudar esse sentido literal e esse sentido espiritual, integrar a Bíblia com a oração, com a liturgia, com a vida e entender o rol de los santos e a santidade en el entendimento de la palavra. Então, esta capacitação de hoje começa com isto, não? Compreensão de la naturaleza de la Bíblia. É fundamental a compreensão de las Sagradas Escrituras como textos a la vez humanos e divinos, para entender que a Bíblia não é um livro qualquer, sino que nasce e se interpreta em comunhão com a Igreja, custódia de la revelação. E nesse âmbito se enfatiza a fidelidade à la fé expressada no credo para garantizar a coerência interpretativa desde a comunhão de la fé. Asimismo, essa compreensão deve estar sempre aberta ao mistério e a um aprendizagem contínuo, incluso a revisar passagens já conhecidos. E eu hago um exercício com meus alunos, e eu estou fazendo no último mês, não, com vários deles, que é fazer um questionário de análise, de diagnóstico, sobre essa relação que eles têm com a Bíblia. E então, como aqui é tanta gente, não? Acá já no chat do WhatsApp há quase 200 pessoas, aqui na sala há quase 90, não? Então vai ser muito difícil fazer esse análise, esse diagnóstico com cada um dos deles. Mas eu te pido que tu lo hagas ahorita, não? Vamos fazer esse exercício. Apunta em uma hoja, toma aí tu quaderno, não é certo? Escreve assim: quanto compreendo de la naturaleza de la Bíblia, que é a Bíblia, não? Mira o que te acabo de escrever aí e também te lo vou enviar por WhatsApp. De uma vez, le vou enviar por WhatsApp esse segundo material, não? Que é de la compreensão de la naturaleza de la Bíblia, para que ustedes puedan crescer nessa compreensão, não? Aí um pequeno resumo, não? E também le vou a passar outro material, que são justamente esta apresentação acá, os 8 âmbitos de desenvolvimento em nossa relação com a Bíblia. Acaba de sair aí no WhatsApp, não? Então, escreve em tu quaderno: quanto compreendo de la naturaleza de la Bíblia, não? E tu vas a poner aí uma valoração de 1 a 10, ok? De 1 a 10, correto? Uma valoração de 1 a 10. Depois vamos fazer esse diagnóstico assim, grupal, virtual, à distância, não? Le vai ajudar muitíssimo. Pongan assim, quanto tu entendes, por exemplo, isto, não? De que é a Bíblia, não? Palavra humana e divina, acerca da inspiração divina, acerca da história da Bíblia, de sua relação com a Igreja, da relação entre tradição e Sagrada Escritura, de relação entre magistério e Sagrada Escritura. E acá eu lhe vou a trazer algo fundamental para que tu te formes na Bíblia, para que tu entendas de que se trata da Bíblia como um bom católico, não? Catecismo da Igreja Católica, é certo? E também o texto que inspira o catecismo. Vamos a ir mais allá do catecismo, vamos a ir ao texto de la Dei Verbum, do Concílio Vaticano II. Então, eu lhe vou a recomendar, apunta em seu quaderno, não? Eu vou a poner o link aqui no chat, não? Apunta em seu quaderno. Vocês podem ter acesso a esse documento e vocês vão a ler em algum momento, não? Quando vocês tenham tempito, não? Vão a ler la Dei Verbum, não? Vão a ler la Dei Verbum, sobretudo vão a ler la Dei Verbum. Deixa eu pôr aqui na pantalla. Esta é a página do Vaticano, este é o link. Eu vou a compartilhar no WhatsApp, não? La Dei Verbum, aí está. E vocês vão a ler aqui, mira, capítulo 1, ¿no? La naturaleza y objeto de la revelación, ¿no? Una cosa es la revelación, otra cosa es la Biblia, ¿no? Porque la revelación, ella es Cristo, ¿no es cierto? Es Dios quien se revela por medio de Jesucristo, ¿no? Por la acción de Jesucristo, el Padre que envía al Hijo, y el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo. Entonces, el proceso de revelación tiene que ver con el Padre, con el Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo,
¿no? Entonces, la primera reflexión acá es sobre la revelación. Y un segundo capítulo es cómo esa revelación se transmite. Entonces, una buena definición de la Biblia es transmisión de la revelación divina. La Biblia me transmite a Jesucristo. Ustedes dijeron, no, yo me relaciono con la Biblia para poder tener una relación con Jesucristo, para escuchar a Dios que me habla, ¿no es cierto? Justamente porque la palabra de Dios, que es Jesucristo, encarnado, ¿no? El verbo encarnado, la palabra encarnada, eh, la palabra se nos transmite por escrito, ¿no? Pero no solo por escrito, también por la vida de los santos, también por la predicación oral, por las costumbres, por la liturgia, por la catequesis, por el testimonio. Todo isso é transmissão da palavra, não é certo? Então, isto vai formando uma tradição em la igreja, a tradição da igreja. Então, é necessário entender o que significa a sagrada tradição, não? E dentro da tradição, temos a tradição escrita, é decir, a Bíblia é uma tradição escrita que se relaciona com a tradição oral. Dentro do processo da tradição oral, de costumbres, de ritual, ¿no es cierto? Catequética, misionera, nace la escritura, nace la Sagrada Escritura, la palabra de los profetas, la palabra de los jueces, de los legisladores del Antiguo Testamento, de los maestros de la ley, de los escribas, inspirados por Dios, e a palavra de los apóstoles e de los varones apostólicos. Por lo tanto, existe uma mútua relação entre sagrada tradição e sagrada escritura. E, por lo tanto, uma relação também com o magistério, es decir, a enseñanza autorizada de los pastores de la igreja, começando por el Santo Padre e Papa, ¿no? Então, existe uma relação entre todo isto necessária. E se obviamos essa relação e nos quedamos solo com a Bíblia, então nós nos hemos vuelto protestantes. Porque isso é o protestantismo em sua essência. É ter solo a Bíblia como critério. E assim não é o católico, não? Então, assim, para compreender a natureza da Bíblia, eu quero que vocês, em algum momento, não vamos ver hoje dia, não, leiam a Dei Verbum capítulos 1 e 2, e também aqui o número 11 de capítulo 3, porque o número 11 de capítulo 3 nos habla sobre a inspiração e a verdade da Escritura, não? Es decir, la palabra de Dios es palabra humana inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que inspira a los autores humanos também assiste a los intérpretes de la palabra. E aí já o número 12 é como interpretar, pero esse é outro ponto, já? Outro ponto. Então, em primeiro momento, capítulos 1, 2 e 3, e capítulo 3 hasta o número 11. Lo vou deixar aqui aberto porque esta é a guia, essa é a referência para o católico. O Catecismo da Igreja Católica resume esse documento, não? Resume o documento da Dei Verbum. E há outros documentos mais, da Pontifícia Comissão Bíblica, aí também da Congregação para a Doutrina da Fé, que vão ajudar-nos a entender melhor a Bíblia, pero essencialmente a Dei Verbum. Essencialmente é a Dei Verbum, ok? Também está a exortação apostólica de Papa Benedicto XVI, Verbum Domini. Todo isso eu posso compartilhar aqui com vocês, pero vamos com calma, não quero, não quero, senão aqui quem está em zero vai dizer demasiado, muito, não? Já deve estar dizendo, não? Demasiado, muito. Então, suficiente para começar. Se tu já leíste a Dei Verbum, léela de novo, homem. Mulher, não? Léela de novo. Eu não sei quantas vezes la he leído. Não? Eu he perdido a conta quantas vezes la he leído. Não? Eu já la leí. Bueno, léela de novo, estudia-la. Há livros especializados na Dei Verbum, não é certo? Bueno, há livros aqui que são especializados em la Dei Verbum, não? Então, a Dei Verbum é a base, não? É a guia, é o faro da igreja para a interpretação, para entender de que se trata a Bíblia e como interpretá-la.
¿no? Entonces, até catecismo resumen la Dei Verbum. Pero la Verbum Domini também, que é uma exortação de Benedicto XVI, é também uma grande orientação. E também esta obra Canon, a obra Jesus de Nazaré, ela também marcou um antes e um depois, ¿no? Da trilogia de Benedicto XVI, Jesus de Nazaré, não? Com relação à interpretação do Evangelho, também marcou um hito importante, não? Porque Papa Benedicto XVI, pero nessa ocasião, não como Papa, ele escreve como teólogo, não, aunque era Papa, ele escreve como teólogo, ele deu um exemplo de como acercar-se, não? Desde um acercamento de fé, pero em diálogo com a razão, com a ciência histórica, com a análise literária, pero sempre respeitando a hermenêutica desde a fé, não? Então, também é uma obra importante, pero, como digo, se pode recomendar muitas coisas, não? Pero vamos a ir a lo essencial hoje dia, não? Porque acá há muitas pessoas que por primeira vez estão assumindo este reto. Então, isso é importante, não? Então, nesse momento aqui, estou feliz de poder tratar com vocês sobre este tema, não? Que vocês possam entender que é a Bíblia, não é certo? Que é a Bíblia, qual é a natureza. Então, vamos a resumir aqui, mira. E esta lâmina eu se la vou a compartilhar também depois. Pero tomem nota também, apontar é bueno para o processo neuronal, não? Para assimilar melhor as ideias, é bueno que tu la copies. Eu vou a deixar assim com calma para que tu lo copies. Então, em resumo, a Bíblia é simultaneamente palavra humana e palavra divina. Bem a diferença no palavra humana com letra minúscula, palavra divina com letra maiúscula. Escrita em diversos contextos, não só contextos históricos, né? Porque muito se habla de contexto histórico, pero é contexto literário e é contexto teológico, e disso se habla pouco, pero ai, não? A mim me gusta uma pequena obra de Francesco Lambiase, é também muito recomendável, sempre eu recomendo a meus alunos que estudam esses temas comigo, é a obra de Francesco Lambiase, ele deixa claro isso, há contextos históricos, literários, contextos teológicos. Então, a palavra foi escrita em diferentes contextos, pero inspirada por Deus para transmitir sua mensagem de salvação. A escritura nasce e se interpreta dentro da igreja. Nasce e se interpreta dentro da igreja. Não somente se interpreta, a escritura nasce na igreja. O processo histórico por el qual nasce a Bíblia, ele é eclesial. É a autoridade da igreja, começando por la comunidade reunida em assembleia que valora os textos sagrados, até as autoridades, os pastores que ratificam essa autoridade dos textos sagrados, hace parte da história da Bíblia, não? E por isso chamamos a certos personagens da história que são allá desse passado muito em contato com o nascimento da Bíblia, a esses pastores les chamamos padres da igreja, porque eles estiveram aí realmente como padres, não? Realmente como quem engendra a igreja, não? E como quem engendra a igreja também é como quem engendra a Sagrada Escritura, não? Então é incoerente sacar a Bíblia da igreja, é incoerente sacar a interpretação bíblica do contexto eclesial. Por lo tanto, a Escritura deve ser interpretada dentro da igreja, desde o coração da igreja, e, em outras palavras, desde o sagrado coração de Jesus, guiada por la fé, por la tradição e por el magistério. O análise histórico-crítico, que é análise necessário, não? O uso da razão não se opõe à fé. Claro que certos métodos desbordam de seus limites, não? Não se valem de uma hermenêutica de fé, não se valem de uma hermenêutica de comunhão, não? Então, aí está o problema. A hermenêutica são os princípios que uno utiliza para interpretar. Qual é o ponto de partida? Não? Quais são os princípios que te conduzem na interpretação?
Então, método histórico crítico, ele pode ser mal utilizado como pode ser bem utilizado. Então, el questionar, indagar acerca do significado da palavra é necessário, porque são ferramentas que Deus, antes que nada, nos entregou. A razão é um regalo de Deus para o homem. Então, o análise histórico, literário, não, do contexto, não se opõem à fé, sino que se complementam para um entendimento profundo, mas bem é necessário, não? Porque às vezes pensamos que estamos lendo algo porque em realidade lo tomamos sem um sentido crítico, não? E não é isso o que o texto está dizendo. Então não estarias lendo a palavra de Deus, estarias lendo o que tu queres entender, não? Então a interpretação bíblica deve manter-se também em coerência com as verdades fundamentais da fé cristiana, é decir, esse análise crítico também tem que guiar-se por lo que a tradição e magistério já concluiu em seu momento, não? E e tomar muito cuidado com não cair em interpretações ideológicas. Como dizia, não? Qual é o princípio de nossa interpretação? Por exemplo, se o princípio de nossa interpretação bíblica é um princípio de divisão, por exemplo, entre ricos e pobres, típica, por exemplo, de uma visão comunista, de uma visão marxista, como a que adotaram, por exemplo, alguns exégetas, alguns teólogos, e seguem adotando até o dia de hoje, com todo o descaro na igreja, pese a que a igreja condenou esse acercamento, que é a teologia da liberação marxista. E se uno toma como princípio que a realidade social do mundo, não? Social e econômica, está regida por la luta entre classes, e uno toma essa ideologia para interpretar a Bíblia, uno não está encontrando a palavra de Deus. Uno está reforçando a própria ideologia, certo? Hoje, por exemplo, há muita ideologia de gênero, não? Então, se uno vai a ler a Bíblia desde a perspectiva de gênero, não, dos pressupostos de uma ideologia de gênero, que, por exemplo, não existe varão e mulher, não? Que tudo isso é algo criativo do ser humano, não? Que o ser humano cria sua identidade, não? Se é masculina, feminina ou outra qualquer, não? Que pode inventársela, sempre basado, digamos, em lado afetivo e sexual, não? Então, se uno lê a Bíblia desde essa perspectiva, uno não busca a palavra de Deus, uno busca só reforçar lo que é sua ideologia. Então, não tem sentido, não? A interpretação bíblica, ela não pode regir-se por ideologias externas. O próprio método histórico crítico, por exemplo, surge em um contexto no qual se quer negar a intervenção divina no mundo, não? Negar que Deus pode inspirar, negar que Deus pueda revelar-se, negar que Deus pueda obrar milagros, não? Esse pensamento racionalista do século XVIII, do século não, fim do século XVII, século XVIII, que dá origem ao movimento ateu do século XIX, não? Do humanismo ateu do século XIX. Então, esses homens começaram a buscar na Bíblia não o que a Bíblia traz, sino lo que já havia em sua cabeça, não? E reforçar isso, não? Reforçar lo que uno já entende como realidade. Então, pues, a Bíblia pode ser manipulada, não? E isso não é a Bíblia, não? Agora, que interessante, não? Que Deus se hace carne e se hace frágil. Não? A palavra se hizo carne e se hizo frágil, se hizo bebito, não? Bebito no regaço de uma mulher muito jovem, com poucos recursos, que tuvo que huir com seu esposo a Egipto, porque um rei queria matar a esse bebito. Deus se hace homem e se hace frágil. Jesucristo deixa sua presença sacramentada en el pan y en el vino, ¿no? En la Eucaristía, y eso es muy frágil, ¿no? Es muy frágil, tan frágil que puede caerse de nuestra boca cuando vamos a comulgar, que puede caerse por el piso, ¿no? Que puede, ¿no? Desmigarrarse por el piso de la iglesia, que puede incluso ser profanado. Lamentavelmente, é que Deus se ha hecho carne e Deus se ha hecho frágil. E lo mismo pasa com a Bíblia, não é certo? A palavra se hizo libro, se hizo frases humanas,
y puede ser manipulada, puede ser usada para justificar perspectivas subjetivas, ¿no? Ideologías, proyectos de poder, ¿no es cierto? Y la palabra es frágil. Y como uno trata la Eucaristía, debe tratar también la palabra de Dios. Eso no lo digo yo, dice la Dei Verbum. Leão la Dei Verbum, ¿no? La Sagrada Escritura merece la misma veneración que la Eucaristía, dice la Dei Verbum. Aí ahorita yo ya me confundí si dice la Dei Verbum o la Sacrosanto Concilium. Pero es Vaticano II. Vaticano II dice eso, ¿no? Que la palabra de Dios merece la misma veneración que la Sagrada Eucaristía. La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía merecem a mesma veneração. E que tanto veneramos a palavra como veneramos a Eucaristia. E eu digo algo mais, e cuidado que devemos ter com a palavra Eucaristia é análogo ao cuidado que devemos ter com um bebito, com um recém-nascido, não? É muito delicado, não? Muito delicado. Devemos fazer as coisas como com todo o cuidado que amerita, não? Então, dá pena muitas vezes ver que a palavra de Deus não recebe esse cuidado, não recebe essa atenção, não? E pero estamos aqui para cambiar isso, não? Estamos aqui para cambiar isso, não é certo? Ou para aportar, eu não sou o único que faz isso. Eu não sei, eu sei que não sou, obviamente, não? Seria muito, não? Ridículo de minha parte pensar que sou o único que trabalha a Bíblia com os católicos. Só que o projeto que estamos fazendo, hasta agora não conosco um igual, não? Ustedes verão, não deixem de estar a carta de final, não? Até o terceiro bloco, porque aí eu les vou explicar todos os detalhes deste projeto. Já les estou explicando pouco a pouco, não? Mas é uma leitura integral e comentada de toda a Bíblia, com muitos recursos que estão acessíveis a nós outros nos dias de hoje e que aprendemos a utilizá-los. Esse trabalho eu não conosco. Se alguém lo conhece, me avisa para unir-nos, não? Porque quisiera unir forças, quisiera unir esforços nesse sentido, e em verdade me dá pena que não haja algo assim, não? Há, claro, outras coisas mais. Eu mesmo tenho a especialização em Sagrada Escritura na Universidade João Paulo II, que tem outro caráter, não é isto como acá, não? Acá queremos ler e comentar toda a Bíblia, não? Então, traigo isto porque esse é o propósito, não? Já les comentei, formar a 1000 pessoas neste caminho, não? E vocês já vão começar a hacerlo. Então, é muito importante isso. Há que ter cuidado, há que ter carinho, há que ter veneração com a palavra, não? E a exégesis autêntica, que é exégesis, não? Para quem está acá, assim, caindo por primeira vez neste mundo, exégesis é explicação, essa palavra grega que significa explicação, não? A explicação autêntica da palavra está sempre aberta a novas luzes do mistério de Deus, evitando interpretações aisladas ou subjetivas. Então, se bem existe uma igreja que tem um credo, que tem uma teologia sólida, que tem princípios claros, que tem um catecismo, não? E etc., dogmas, ao mesmo tempo, existe uma hierarquia de verdades. É decir, há certas coisas que são verdade intocáveis, por exemplo, que Deus seja unitrino, que Jesus seja Deus e homem, não? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que Maria seja a Madre de Deus, são verdades intocáveis, não? Que exista cielo, inferno e purgatório, não? Que vai haver um juízo final. Há verdades intocáveis, mas há certas crenças dentro de nossa própria fé católica que não são um ponto definido, não? Que são um ponto debatido. E quando uno lê a Bíblia, encontra muito disso, não? Porque muitas coisas que não podemos chegar a uma certa conclusão. Então, assim, há verdades que têm um rango mais assim, dogmático, não é certo? Verdades que devem ser creídas e professadas, e há outras que são debatidas, não? Então, a Bíblia tem essa riqueza, nos permite também caminhar por paisagens que muitas vezes poucos han caminhado, não? Poucos han logrado reflexionar sobre ello, não? Sempre dentro do marco do caminho, não? Nunca desviando-nos do caminho. Então, isto é. E
nos queda todavía un tempito para hablar de cómo estudiar la Biblia, ¿no? De cuáles son los principios de la interpretación católica de la Biblia. Entonces aquí vuelvo ahora sí a la Dei Verbum, ¿no? Vuelvo a la Dei Verbum para que ustedes conozcan este número acá, número 12 de la Dei Verbum, ¿no? Número 12 de la Dei Verbum. Cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura, ¿no? Esos tres parafritos que están ahí, claro, em sua limitação, não é certo? Isso foi escrito no ano 65, não? Já tem mais ou menos aí 80 anos, não? Este ano cumpre 80 anos a De Verbum. Mira, 18 de novembro de 65. Este ano, 18 de novembro, vamos fazer algo, hein? Vamos fazer algo grande acá, neste projeto de 18 de novembro. Tem que haver, não é certo? 80 anos. 80 anos não, me estou equivocando, são 60, não? 60 anos, 60 anos. 80 anos tem meu padre este ano, então não pode ser. Meu padre é de 45, lá de Verbo é de 65, não? Lá de Verbo tem 60 anos. 60 anos de Verbo. Não, certamente vai haver algo no Vaticano, não? O Papa Leão tem que fazer algo, não? Deve estar já organizado e eu que estou aí um pouco alienado. Mas este ano é um ano especial para os estudos bíblicos. Esses três párrafos eles han cambiado de rumbo, não? Porque eles foram um ponto de chegada de todo um debate que havia antes do Vaticano II e um ponto de partida, não? Pero falta todavía que a igreja lo comprenda. Falta que a igreja, me refiro, o povo de a pé, não? Vaya, acá certamente alguns que por el año 65 já eram jovens, adolescentes, não? Já eram católicos que iam à missa. Quizás seja a primeira vez que vocês conozcam esse texto, não é certo? Quizás aqui alguns que já são octogenários, como meu papá, por primeira vez conozcam esse texto. Vaticano II, está aí todo o tempo, hein? Está aí, disponível para que uno gratuitamente acceda a ele, não? E eu le vou a trazer acá um resumo disto, não? O resumo a minha maneira, didático, ok? O resumo que eu he desenvolvido com minha experiência de vida ensinando a meus alunos é este, já? São dois contextos que há que analisar: o contexto histórico-literário e o contexto teológico-espiritual. O contexto histórico-literário é a resposta de la recta razão, como les expliquei anteriormente, não? Uma razão em sintonia com a fé. Critérios da história e da literatura, não critérios teológicos, não critérios espirituais, não critérios subjetivos, critérios do estudo da história, critérios do estudo da literatura, é decir, poder identificar se o que uno está leyendo tem um respaldo de evidências históricas, arqueológicas. Existe toda uma metodologia. Claro que a ciência histórica também tem suas ideologias próprias também, não? E claro que existe um limite de la ciência histórica, mas é necessário conhecer. Por exemplo, há pouco estávamos lendo com meus alunos sobre o Éxodo, não? Conhecer a história dos faraós da época de Moisés, perguntar-nos qual foi o faraó. Foi Tutmés III? Foi Amenófis II? Ou foi Ramsés II? Não? São épocas diferentes da história, contextos diferentes. Qual é o mais compatível com o texto bíblico? Não? Qual é o contexto mais compatível com o texto bíblico? Então, isso realmente arroja muitas luzes. Por exemplo, não? Rapidamente acá, não? Se não entende que o Éxodo ocorreu durante o Império Novo, em época de Tutmés III, por exemplo, antes de Akhenaton, antes de Tutankhamon, a interpretação é diferente. Uno pode compreender certas coisas do texto do Éxodo, das plagas, da saída de Egipto, diferente se é da época de Ramsés II. Se é da época de Ramsés II, a interpretação é bastante diferente. Então, uno tem que saber certas coisas de história, não? Para poder também entender a cultura e contexto cultural. Eu les vou a passar depois um link na tarde. Não deixem de estar acá até o final. Vão a receber um link de uma caja de ferramentas, já? Onde vocês vão encontrar ali um dicionário,
algunos libros y un par de Biblias, ¿ya? Que yo les voy a entregar en un archivo Drive, ¿ya? De Google Drive. Y hay uno que es uno muy interesante. Bueno, voy a dejar para la tarde, no voy a perder tiempo aquí porque en la tarde les voy a explicar criterios de la historia y de la literatura. Eso es aún menos estudiado por el público común. Gêneros literários, ¿no? Gêneros literários, ustedes, é necessário compreender os gêneros literários. Ah, pero eu nunca he estudiado isso, não sei de que se trata. Bueno, já verão em la tarde que podemos fazer a respeito, não? Buscar esse sentido literário, buscar saber exatamente o que me quer dizer o texto, não? Vocabulário. Claro que acá eu poderia também começar por manuscritos, não? Encontrar o manuscrito mais original, pois isso já é muito complicado para o público comum. Isso já não dá. Isso já é para outro nível, não? Saber qual é a melhor tradução do hebreu, do grego, do arameu, isso também é muito complicado para vocês, não? Até para mim, não? Eu estudei grego, eu estudei hebreu, não? Eu estudei latim, mas eu não sou um experto, não? Eu sei o suficiente como para estudar, investigar em um dicionário especializado, né, certo? Entendo certas cositas, não? Porque sou teólogo, pero isso já ao público comum, é como pedir a um muchacho que juega fútbol en el club, ¿no? En el campeonato que, no sé, juegue fútbol como Messi, ¿no? O como Cristiano Ronaldo, não seja tão atleta como Ronaldo. Não, espera, há níveis, não é certo? Então, hagamos o que podemos fazer. Agora, claro que é importante que dentro desse sentido literal, tu entendas que não todas as Bíblias são iguais, que não todas as traduções são iguais, correto? Que entenda que existem dos tipos de tradução, não? Dos tipos de tradução, digamos assim, paradigmas de tradução. Uma tradução muito pegada ao significado original da palavra e uma tradução mais interpretativa. E aí as Bíblias, elas oscilam entre estes dois tipos de interpretação, de tradução da palavra, não? É como, por exemplo, não sei se aqui, bueno, certamente aqui alguns falam em inglês, não? É como se eu dijera, por exemplo, em castelhano, uma maneira de dizer, não, goodbye, não? Em castelhano eu digo buen adiós, eu não sei bye, como se traduziria, não? Não se diz buen adiós, goodbye, não, essa não é a tradução de goodbye, a tradução de goodbye é simplesmente adiós, pero adiós em inglês seria, não sei, for God, não? For God. Tu não te despides em inglês dizendo for God, não? Adiós, ou to God, não? Então, a tradução é dinâmica, é interpretativa. Se a pessoa disse adiós, em inglês tu diz goodbye, não diz to God ou for God, não? Entendes? É interpretativa, não é literal. Então, tomas a expressão e la traduzes como ele do outro idioma vai entender, não? Não ao pé da letra. Então, algumas Bíblias traduzem mais ao pé da letra e outras mais interpretativas. Qual é a vantagem e desvantagem? A vantagem de la que traduce mais ao pé da letra é que tu estás mais cerca do texto original. Pero a desvantagem é que é mais difícil de entender. Porque certas expressões, elas não são as nossas, não? Certas frases em hebreu, em grego, elas não são comuns para nós outros, não? Empezando, por exemplo, quando Jesus disse, em verdade os digo, não? Aí tu vas a ver no original, disse amém, amém, não? Amém, amém. Se traduz em castelhano por em verdade os digo. A palavra amém pode ser traduzida de diferentes maneiras, dependendo do contexto da palavra. Só como exemplo, não? Então, há algumas Bíblias que vão a traduzir mais pegado ao original, mas vai ser mais difícil de entender. Por exemplo, a clássica Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém tem esse mérito e esse demérito, não? Muitas pessoas não lhe gustam da Bíblia de Jerusalém porque não entendem a linguagem, mas é um linguagem bastante cercano ao original. Mientras que outras Bíblias têm uma tradução mais dinâmica, mais interpretativa.
¿no? Que va a adecuar las expresiones, las palabras, al vocabulario que nosotros estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Eso tiene un valor que es más comprensible, pero tiene un gran peligro. Y ahí el famoso dicho, ¿no? En italiano, ¿no? Traduttore traditore, ¿no? El traductor es un traidor. ¿Por qué? Porque el traductor termina por querer poner el lenguaje más accesible, más fácil de entender, termina diciendo algo distinto a lo que la palabra de Dios en el original decía. Entonces es un dilema, ¿no? Es un dilema, es una cuestión que hay que tratar con calma, ¿no? Hay que tratar con calma, hay que tratar con mucha circunspección y paciencia, porque ninguna Biblia va a ser perfecta en su traducción, ¿no? La Biblia más perfecta es esta acá. Está aquí, Nuevo Testamento, y está aquí, Antiguo Testamento. Solo que está em grego, ¿ya? ¿Ya? Ni les voy a recomendar porque está en griego, ¿no? La Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, y la traducción griega perdón, el original griego del Nuevo Testamento. Entonces, así, quien quiera aprender griego, vamos, en un futuro, yo espero tener tiempo para hacerlo, ¿no? Como les he dicho, pudiera estar haciendo otras cosas, como por ejemplo aprendiendo griego, ¿no? Eh, ou mejorando mi griego, ¿no? Yo tengo ahí porque efectivamente puedo consultar algunas cositas en griego, pero no es, fácil, ¿no? Entonces, pues, contexto histórico literario. Yo podría ir hasta ese punto, ¿no? De pronto que hay alguien que está un poco aburrido con lo que yo estoy mostrando, porque ya lo sabe, ¿no? Ah, ya lo sé, Ricardo. Pero si yo empiezo a hablar de manuscritos, de una crítica textual, de texto en griego, ahí le va a gustar, ¿no? Esa persona está un poquito más elevado, pero yo sé que la mayoría, el 80, 90% de quien está aquí, no va a tener contacto con el griego, pero ustedes pueden conocer los diferentes tipos de Biblia. ¿Ya? No voy a entrar a esto aquí ahora, sería toda una sección, ¿no? Toda una clase. Entonces, esto poco a poco aqui na missão. Eu depois ir comentando. Incluso isso vai ser um tema de uma live, já. Depois eu vou falar de minha live semanal que vai começar el lunes, já. Vamos a tocar esse tema de las Bíblias, já. Vale, entonces es necesario que al menos tú sepas que tu Biblia, ella tiene un lenguaje adecuado, ¿no es cierto? Entonces las grandes Biblias católicas ellas tienen. Y claro, yo sé que hay Biblias, hay varias, una variedad muy grande de Biblias católicas, ¿no? Pero nada, yo les recomiendo tener más de una Biblia, ¿no? Y si posible poder comparar traducciones. Eso es bueno también. ¿Ya? Entonces, con eso ya estamos haciendo un poquito de la crítica textual sin saber el idioma, ¿no? Sin saber el griego, el hebreo. Y contexto teológico espiritual es la respuesta de la fe, ¿no? Es decir, nosotros buscamos las verdades de la salvación en los textos bíblicos, ¿no es cierto? La verdad histórica es una cosa, la verdad salvífica es otra cosa, es otro contexto, ¿no? E acá entram critérios teológicos, critérios de espiritualidade, não? Vamos a buscar esse sentido espiritual. Então, para entender um pouco melhor isto aqui, neste momento, eu lhe vou a passar. Ah, espera que eu me olvidei de mostrar-lhes. El infográfico lo muestro depois. Um infográfico aí interessante também sobre a natureza da Bíblia. Les vou a passar aqui um ratitito que ahorita veo los mensajes, ¿eh? Ya. Les voy a pasar aquí a ver aquí de cómo hay que interpretar, ¿no? De los sentidos de la escritura, ¿no? Después los paso. Les voy a pasar sobre cómo hay que interpretar la búsqueda de los sentidos de la escritura, ¿correcto? Entonces voy a pasar aquí por el grupo. Yo voy a dejar para pasar dentro de 15 minutos que hacemos la pausa, ¿no es cierto? Dentro de 15 minutos hacemos una pausa. Entonces, este cuadrito acá también es importante, ¿no? De los contextos.
Es decir, tenemos un contexto histórico literario, un resumen de lo que les acabo de hablar. Ahí encontramos la carne, ¿no? Es decir, lo humano, el sentido literal, mientras que en el contexto teológico espiritual, vamos al espíritu del texto, vamos al sentido espiritual del texto, y el espíritu con letra mayúscula, como dice aquí la Dei Verbum, ¿no? Vean. Habiendo, pues, hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos. Agiógrafos son los autores inspirados, ¿no? Los santos autores de la Biblia. Y plugo a Dios, o sea, quiso Dios manifestar con las palabras de ellos, ¿no? Entonces uno tiene que investigar qué es lo que humanamente el autor quiso decir. Y para descubrir la intención de los agiógrafos, y aquí va mucho de lo que llamamos contexto teológico, porque el agiógrafo tiene una visión de Dios. Y esa visión de Dios, ella se basa en el proceso de la revelación de Dios. Es decir, es diferente la visión que tiene de Dios, por ejemplo, un San Juan, ¿no? Un San Juan apóstol, cercano al corazón de Jesús, de la visión de Dios que tiene, por ejemplo, un San Marcos, que no fue apóstol, ¿no es cierto? Que quizás fue discípulo, quizás estuvo cerca de Jesús, pero no llegó a ser apóstol. ¿No es cierto? Por eso que la teología de Juan es más profunda que la teología de Marcos. Y la visión que tiene Marcos, que aunque no sea tan profundo como Juan, él conoció a Jesucristo, ¿no es cierto? Él conoció o directa o indirectamente a Jesucristo, a los apóstoles. Esa visión es diferente, por ejemplo, del profeta Zacarías, o la del profeta Isaías, o la de Moisés, o la del rey David, o la de Samuel, o la de Josué. ¿No? Son personajes que están en un momento mucho más antiguo. Y qué decir, por ejemplo, de Abraham, o de Isaac y de Jacob. Ellos estão em momentos muito mais antigos, em outra época, em uma época na qual eles buscavam a Deus e todavia não conheciam a profundidade, su mistério. Então, a visão que eles têm de Deus, esse é o contexto teológico de sua época, é, se refleja aqui, não? A la hora que eles escrevem. Então, hay que entender isso. É uma revelação gradual. Então, eu também le vou passar aqui. Aqui temos várias coisas que passar. Então, vou deixar para o final aqui desse bloco. Um quadro de contextos teológicos. Também le vou passar um quadro de gêneros literários. Não? Há que atender, entre outras coisas, a los gêneros literários. Então, há que começar a familiarizar-se com isto, com os gêneros literários. Puesto que a verdade se propone, se expressa de diversas maneiras em los textos de diverso gênero, gênero histórico, gênero profético, gênero poético e em outros gêneros literários. Claro que esses três aqui são os mais conhecidos, porque nossas Bíblias, elas de alguma maneira estão divididas em Antigo Testamento, não, livros históricos, livros proféticos, livros poéticos. Pero há muitos outros gêneros. Ele dá gêneros e subgêneros, não? Há gêneros e forma literária, não? Então, lamentavelmente, a formação nesse sentido é muito pobre. E uma coisa, é muito pobre não só de católicos, é muito pobre também de protestantes, com relação a contexto histórico e literário. Eu tenho amigos protestantes com quem converso, somos às vezes até parentes, não? E eles dizem, Ricardo, eu quero aprender contigo. Porque eles também têm uma pobreza muito grande na análise de contexto histórico e literário. Tienen sí, muita carência. Então, isto aqui é algo que vamos a entregar já ahorita mesmo. Dentro de 10 minutos eu vou passar uns materiais que vocês aí no intervalo vão estar mirando e depois me vão comentar se les ajuda. Convém, además, que o intérprete investigue o sentido que intentou expressar e expressou o agiógrafo em cada circunstância, segundo a condição de seu tempo e de sua cultura, segundo os gêneros literários usados em sua época. E acá entra a importância de acudir ao idioma hebreu, pela forma como o idioma hebreu se expressa. Não? Acá há que ver como era a cultura. Então, um dos livros que ele foi a passar na caja de herramientas ou na mochila, não, de viagem, vamos a poner assim, na mochila de viagem,
esse livro, Usos e Costumbres de las Tierras Bíblicas, não? Usos e costumbres. Que hacían quando, por exemplo, plantavam, como vendiam no mercado, como viajavam, não? Como era sua higiene, não? Como era sua alimentação, não? Tudo isso é importante conhecer. Aparte que é muito divertido, não? Não sei ustedes, eu me diverto estudando essas coisas, não? E aí um livro muito bueno que les voy a passar aí, é um livro que está em PDF, uno lo encuentra em internet, les voy a facilitar. Pois para entender rectamente lo que o autor sagrado quiso afirmar em seus escritos, há que atender cuidadosamente tanto às formas nativas usadas de pensar, de hablar ou de narrar vigentes nos tempos do agiógrafo, como a las que naquela época soliam usar-se no trato mútuo de los hombres. Ou seja, é muito importante analisar a parte literária, não? E como a Sagrada Escritura, hay que, então aqui, perdão, para não perdermos. Aqui, por exemplo, o Vaticano II nos deu a orientação básica para buscar contexto histórico e literário, não? Então, é muito bonito quando uno vê na Bíblia, por exemplo, um comentário de uma Bíblia, não, que vem e traz isto. Traz isto, por exemplo, aqui, nos queda tempo, não? Eu vou abrir, por exemplo, a Bíblia de Navarra. A Bíblia de Navarra, ela traz isto, não? A Bíblia de Navarra é a Bíblia publicada por el Opus Dei. Acá tenho a versão em PDF que vocês podem adquirir por internet a um preço bastante módico, não? Na página da editorial da Universidade de Navarra, pero que também, como passou a circular livremente na internet, vocês, se lo buscam, lo vão encontrar. Eu aqui não tenho problema também de pôr em la mochila de equipaje a Bíblia de Navarra, ¿ya? Então, vou abrir aqui em la pantalla para que vocês conozcan quem não conhece. ¿No? Provavelmente alguns de vocês la tenham, não? Em físico, não? Então, aqui, déjame ver aqui que passa que não me deixa compartilhar. Ratitito. Entonces acá tengo la Biblia de Navarra. Es esa de acá. Un ratito que no está abriendo. Espero que abra. Essa Bíblia, na introdução de los libros, ella sigue bastante bem lo que es de verbo 12, ¿no? No sé por qué no está abriendo. Un ratito. Quando não hace en vivo las cosas, tiene ese problema, ¿no? Paciencia, déjame ver si encuentro aquí. Não sei o que passou aqui, parece que atualizou o Adobe e não me está deixando abrir. Pero bueno, queda essa ideia, não? A Bíblia de Navarra, depois vamos tentar abrir aqui e mostrar-les, não? A Bíblia de Navarra tem esse acercamento na introdução dos livros, não? Primeiro, poner essa parte de sentido literal, não? Que é de contexto histórico, e logo mostrar a enseñança teológica, não? Divide muito bem nas introduções. Todas as introduções têm esse patrão, não? Então, tu vês aí, por exemplo, às vezes a parte histórica, a parte literária, algumas observações, e aí, además das introduções, tem muito bons comentários, não? De cada secção, de cada capítulo, incluso às vezes de alguns versículos. Então, finalmente, por que essa dinâmica, não? Porque aí é na frase de San Agustín, não? Compreendo para crer e creio para compreender. Não? San Agustín dizia isso sintetizando razão e fé. A parte mais da esquerda, no contexto histórico literário, os contextos ao lado esquerdo, eles respondem ao uso da razão, à investigação racional, ao estudo crítico. E uno deve compreender para crer, não para negar a fé. Não? Então, uno estuda para fortalecer a fé. E ao lado direito, vocês têm contexto teológico espiritual, onde vamos a tocar a palavra não inspirada, intangível, a palavra invisível, vamos a ir ao encontro de uma pessoa que é Jesus Cristo. Aí vamos a ir ao meta histórico, a lo eterno.
e, como dizia San Agustín, creio para compreender aún mais. Não? Existe essa integração entre vida intelectual e vida espiritual. Por isso, repito, minha meta não é somente formar no estudo, formar também na oração. E este estudo, ele nos leva a descobrir que coisa há no texto em si, não? Objetivamente, o que está dizendo o texto, para luego trazer na oração personal e na vida comunitária a pergunta sobre como esse texto em si se relaciona comigo, não? Ele em si, em mim, não? A palavra que me toca a porta, não? Que me quer interpelar, que me diz o texto. Muitas vezes as pessoas leem a Bíblia prescindindo dele em si, vão de frente ao subjetivo, que me está dizendo, pero nunca te perguntasse sobre o que está dizendo, não? Que está dizendo. Primeiro, reflexiona sobre o que está dizendo, luego sobre o que te está dizendo. E, como dizia, venerar, ter muito cuidado, muito carinho com a palavra de Deus. Isso é muito importante, não? O próximo bloque, vamos a falar sobre o perfil do estudante da Bíblia. Vamos a trabalhar a mentalidade que um deve ter para estudar a Bíblia. Estamos chegando acá nos últimos 5 minutos desse primeiro bloque. Hemos chegado nesse objetivo, mas quero ler acá os comentários, a ver se há alguma pergunta que há acá que vocês queiram fazer, não? Hasta agora a gente entrando aqui ao grupo de WhatsApp. Vamos a poner aqui. Primeiro, graças por todo o apoio que mandaram aqui no WhatsApp. Vi que estuvo ativo aí ajudando a pessoas que queriam entrar. Disse acá, bendecido dia, Ricardo, saludos. Desde Cuenca, Alex e Edith, não? Esses foram meus alunos também no curso que hicimos online. Estamos aqui para seguir aprendendo, graças por seguir sendo instrumento do amor de Deus. Ricardo, consulta breve. Em que obra Francisco escribe sobre os contextos em los que foi escrita a Bíblia? Não entendi. Francisco? Francisco Lambiase. Breve introdução à Sagrada Escritura. Eu vou poner também no Drive. Ja? Breve introdução à Sagrada Escritura de Francisco Lambiase. Muito bem, acá alguns sabem porque têm compromissos, etc. Graças, Ricardo, por la gratuidade com que te entregas e nos compartes este material. Muito bem, acá comentaram sobre alguma Bíblia que les gusta usar. Ok, alguma pergunta mais sobre isto? Acá, Kátia pone, graças, professor, é uma bendição su apostolado para nós outros católicos. Graças a vocês por estar acá. Ven, são 84 pessoas. Este é um recorde. Eu me acordo que quando abri sobre o rei Davi, entraram também um grupo assim, bastante nutrido, não? No curso que hicimos de rei Davi, os Salmos. Pero em todo caso, estou muito contente que vocês tenham aqui reflexionando comigo sobre esses temas. Alguma pergunta mais que vocês tenham? Eu les vou pedir que vocês ponham aqui no chat seus questionamentos, não? E também no chat de WhatsApp se necessitam. Vamos fazer uma pausa agora, não? Vocês aí em seus horários, cuentem meia hora, não? Eu acá tenho o uso horário de Argentina, de Brasil, para mim são quase às 12h30, não? De meio-dia, a la 1 da tarde para mim. Para os que estão em Alemanha, será como às 6 da tarde. Para os de Santo Domingo, Panamá, Bolívia, será ao meio-dia. Para os peruanos e colombianos, e alguma parte dos Estados Unidos, o Atlântico, não? Vai ser às 11, não? Às 11 nos volvemos a ver. Para os costarricenses, mexicanos, centro dos Estados Unidos, nos vemos a las 10, não é certo? A las 10 da manhã. Então, vamos fazer uma pausa, tomar-se um descanso e... acá por uma pergunta, aproveitando que temos um tempito, não? Percy disse, poderia, por favor, repetir sobre a diferença ou a referência? Creo que é a diferença, não, entre protestantes e católicos.
La orientación de los católicos es la tradición, el magisterio, ¿no? Los dogmas, la estructura jerárquica de la iglesia, instituida por Jesucristo. Los protestantes no creen nada de eso. Creen que la comunidad cristiana es guiada por el Espíritu Santo a cada indivíduo, ¿no? Es mucho más individualista en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto la interpretación bíblica no depende de ninguna orientación externa, sino que del contacto directo de uno con la Biblia. Por lo general, con los protestantes, eh, tiene mucho de cierto lo que ellos dicen. La interpretación bíblica es mucho de mi contacto con la Biblia, sin lugar a dudas. Pero el católico no niega el valor y la importancia decisiva de la comunión con la iglesia a través de magisterio y la tradición. Nosotros no negamos lo que ellos dicen, uno se relaciona con la Biblia directamente, y eso a veces falta a los católicos, ¿no? Falta a los católicos, esa relación directa con la Biblia, ¿no? Eso es cierto. Solo que nosotros no negamos, más bien incorporamos la orientación de los pastores, la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia, ¿cierto? Ahí está la diferencia. Elizabeth acá agradecendo da clase, también Imelda, muy bien. Ah, sobre la Biblia latinoamericana, ¿es recomendable? Bueno, es gracioso porque la más popular, yo le di su chance durante unos años, traté de leerla, traté de usarla, pero es la única que yo no recomiendo. No recomiendo. Puse un comentario sobre eso en el chat hace unos días. Los primeros que entraron escucharon comentarios sobre eso. Pero no recomiendo, no es una Biblia. Entonces, ella peca por lo que yo les comenté, ¿no? Ya tiene una traducción tan fácil de entender, por eso que es muy pastoral, muy usada. A las personas les gusta mucho la Latinoamérica porque entienden la Biblia, ¿no? Pero lo que tú estás entendiendo no necesariamente lo que está escrito en el original. Y entonces, por ejemplo, en esos grupos de lectura, yo no digo a nadie que compre Biblia. Si tú tienes una latinoamericana, usa la latinoamericana, ¿no? Así le digo a mis alumnos. Aí eles começam a usar a latinoamericana, pero eu uso la de Navarra, Jerusalém, Straubinger. E aí não demora muito tempo e vêm e me dizem, Ricardo, vou a comprar outra Bíblia. Nada que ver lo que estou lendo aqui na latinoamericana. Então, é assim, lamentavelmente é assim. E era pior, ¿eh? Porque essa Bíblia, quando foi criada, o Vaticano le chamou a atenção a los que produjeron esa Biblia porque tenía no solamente comentarios de la teología de la liberación, sino que también una traducción muy tendenciosa. Entonces, una pena, porque podría haber sido un instrumento pastoral bastante mejor y sin ningún problema lo digo, no lo es, ¿ya? No lo es. Ahora, si ustedes no me creen, úsenla, compárenla y saquen su propia conclusión, ¿ya? ¿Puedo escuchar esa charla nuevamente? Sí, voy a dejar al final del día disponible para ustedes esa charla durante un tiempo en YouTube, ¿no? Después esa charla pasa a la plataforma que estamos abriendo esta semana para quienes están en este programa de la misión Biblia hasta el fin. ¿Qué Biblia recomiendas? Voy a poner en el chat acá, ok, he puesto ahí varias. En realidad hay muchas Biblias buenas, ¿no? Hay varias que son muy buenas, entonces recomiendo, voy a poner en el chat para que todos tengan la respuesta. Ricardo, tengo una Biblia que dice Biblia de Jerusalén latinoamericana. Entonces, mira, la Biblia de Jerusalén, ella fue hecha en España, ¿no? Igual la Biblia de Navarra, fue hecha en España. Entonces, ellos han tenido el cariño con nosotros aquí en América Latina. Sobre todo, hay una comisión bíblica importante en México, ¿no? Los mexicanos, ellos son muy dedicados a la Biblia. En México hay mucho trabajo bíblico, ¿no? Hay mucha erudición con respecto a la Biblia. En todos los países, creo, pero en México hay más gente, creo. Y ahí la Biblia de Jerusalén ha sacado una versión para América Latina. Basicamente são algumas coisas de vocabulário, não? Que em Espanha usa algumas palavras que aqui não solemos usar, e também o uso de vosotros, não? Vosotros podéis agora retiraos, não?
esse tipo de forma, esse uso de linguagem de Espanha, que em América Latina não é comum, não? Acá nós outros somos um pouco mais coloquial, bueno, esse é coloquial de ellos allá, não? Acá em América Latina nós usamos o tu, não? Usamos o usted, eh, mientras que allá ellos usam mais o vosotros, não? Então, essa é a grande diferença, pero é a mesma Bíblia latino-americana, não? Perdão, é a mesma Bíblia de Jerusalém e também lá de Navarra ha hecho essa adaptação. Biblia Dios habla hoy es buena. Mira, sinceramente yo la he tenido, no la he usado mucho, ya no la tengo. Es la dejé en Perú. Es una Biblia ecuménica, ¿no? Es una Bíblia publicada por protestantes junto con católicos, entonces incorpora los libros considerados por católicos. En esa Biblia lo ponen un titulito de deuterocanónicos, ¿no? Es una manera así de decir, son canónicos, pero no, ¿no? Eh, não vou explicar isso agora da diferença dos livros, já, isso queda para uma live, é um tema que não é difícil de entender, pero a Bíblia católica tem mais livros que é do Antigo Testamento, não? Tem mais livros que a católica tem mais livros que a protestante, não? E nessa aí, a Deus habla hoy, são todos, aunque é uma Bíblia hecha por protestantes. Pero a tradução, lo que he leído, não me pareceu mal, não? Assim, pero es mi opinión, ¿no? Sinceramente no he leído mucho, ¿no? Muy bien, bueno, ahora sí, llegó la hora, vamos a hacer una pausa. Les voy a pasar también aquí la lámina de los contextos, ¿ok? Voy a aprovechar la pausa para pasarle material, ¿ya? Y descansamos un ratito. Nos vemos en un rato. Vamos a poner aquí un saludo, abran sus cámaras acá, un saludo de toda esta mancha, esta gente maravillosa que está aquí reunida hoy. ¿Les está gustando la clase o no? ¿Les está gustando el encuentro? Ahí está Percy. Hola Percy, ¿cómo estás? Sí. Hola, hola, Extrañamos. gracias. Muy bien. Ahí está Eduardo también. Hola Edilia, su mamá está por ahí también. Gracias Roger, nos vemos. Ahí vamos a ver aquí. Hay mucha gente. Bien ahí, ¿ah? Entonces nos vemos en un ratito, en media horita volvemos. ¿Ya? Dios los bendiga.